Bom dia a todos. Aqui quem fala é a pessoa mais apaixonada por essa cidade, que mais ama essa cidade linda e que tem dado muitos exemplos para o Brasil e para o mundo, né? Muito diferente do que algumas pessoas colocam, do que algumas pessoas às vezes falam, talvez por desconhecimento. Essa é uma cidade fantástica, uma cidade que acolhe todo mundo, uma cidade da diversidade. A cidade de São Paulo é o reflexo do Brasil, né? Tem gente aqui do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Se eu perguntar aqui se tem alguém aqui que é da Bahia, de Porto Alegre, de, sei lá, Paraná, de Pernambuco, se é de lá ou tem algum parente, vai ter aqui de todos os cantos do local. Então, ela tem muito esse reflexo aí do que é o Brasil. E todo lugar que eu vou, inclusive da outra vez que eu estive aqui no LIDE, eu fiz questão de pedir para passar o vídeo. Eu vou inaugurar, ontem eu fui inaugurar um CIES, é um serviço de atendimento ali no centro, para fazer exames na área da saúde. Eu passo o vídeo, porque é muito importante que a gente vai fazendo uma conscientização do que é essa cidade. Cidade que tem 111 parques, 650 mil árvores só em ruas, né? Uma cidade que tem 13 mil ônibus. Então é algo impressionante o que a gente tem aqui. E eu procuro demonstrar o cuidado que a cidade tem com a área da educação, com nossas 4 mil unidades de educação, 1.080.000 alunos. Uma cidade que, pelo segundo ano consecutivo, né, diferente de alguns anos atrás, pelo segundo ano consecutivo, a gente não tem nenhuma criança fora da creche. Tem creche para todas as crianças. E as crianças recebendo alimentação saudável, inclusive da agricultura familiar, e muitas que são produtos orgânicos. Mas eu fiz aqui uma apresentação porque a cidade de São Paulo tem tantos assuntos e tantos temas para falar sobre a questão de ESG, que eu queria seguir aqui um raciocínio para ser mais objetivo. Vocês podem passar? Está aí? Aí eu vou seguindo aqui, que fica mais prático. Mas antes de eu falar, eu queria fazer aqui uma referência especial ao ministro Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura e também é o nosso embaixador da FAO para o cooperativismo, um dos maiores conhecedores, né, da área de agricultura desse país e do mundo, para poder falar um pouco sobre uma das questões que eu defendo bastante no tema de sustentabilidade de ESG, né, que são 3 questões fundamentais. Primeiro, Johnny falou aqui, Johnny Dória, a gente poder sair do discurso e ir para a prática. É muito discurso que se fala de sustentabilidade, é muito discurso. Prática não são tantas, ou no mínimo não acompanham os discursos. Outra questão que eu acho que é fundamental é que a gente possa sair da bolha. É evidente que a gente tem nas grandes corporações, nas organizações, uma informação, uma conscientização da importância da sustentabilidade, da questão desse ESG, mas isso está muito restrito ainda à questão de conscientização. É preciso extrapolar isso, levar para todas as camadas da sociedade, que eu acho que é fundamental. E a questão do ambiente. A questão da sustentabilidade e a questão, evidentemente, do ESG, ele tem que estar envolvido em todo o ambiente, né? Não é só você fazer discussão sobre a Amazônia, é importante. Não estou dizendo que não seja, hein? Estou dizendo que não pode ser só isso. De que seja sobre emissão de dióxido de carbono, que é importante. É todo um conjunto de ações. Como, por exemplo, o trabalho importante que a FAO desenvolve nas regulamentações das normas internacionais de medidas fitossanitárias. Eu queria citar uma, ministro Roberto Rodrigues, que é a NINF 15, que é uma norma internacional que diz que tudo que transita no mercado internacional, relativo ao que tem madeira, engradados, que são transmissores de algumas pragas exóticas, elas precisam, para circularem, ter que ter um tratamento. E só fazer um parênteses muito rápido sobre isso, para a gente, né, poder fazer uma reflexão sobre a amplitude desse tema.
Aqui no Brasil nós temos, meu professor está ali, né? Estou falando aqui, professor, se eu estiver errado, o senhor me corrige, ministro. Mais de 400 pragas exóticas quarentenárias, né? E quando a gente teve aqui, por exemplo, o bicudo do algodoeiro, que entrou em 1980 pelo aeroporto de Viracopos e tomou conta das nossas plantações de algodão, o que aconteceu a partir daquele momento? As plantações de algodão diminuíram muito, gerou muito desemprego, e aquilo que a gente tinha de plantação de algodão passou a ter que ter aquela pulverização, muitos de avião, né? 5, 6 pulverizações com agrotóxicos, e isso, olha o quanto vai repercutindo com relação às questões de desrespeito até as questões ambientais. Agora, quando tem a norma FAO número 15, o que ela faz? Ó, então, chegou uma mercadoria, né, porque só para explicar um pouco melhor, chegou uma mercadoria, um algodão importado no aeroporto de Viracopos na década de 80 e tinha o bicudo do algodoeiro. Como essa praga não tinha aqui no Brasil, ela se introduziu nessa lavoura e disseminou. E a partir daí passou a ter que ter todas esses usos de agrotóxicos. Quando você chega à mercadoria, você faz o cuidado ali já logo na zona primária e não deixa essa praga entrar, você elimina, né, uma série de questões negativas. Então é um conjunto, e como tem aqui nas cidades. Aqui em São Paulo, a gente tem uma equipe, um time muito comprometido com essas questões de ESG, né, que pedi para passar aqui, como por exemplo, o que a gente pensa, né, o setor público, que ela, pela sua própria natureza, é vocacionada às práticas de ESG aqui nos municípios, e o conceito sustentável, que é fundamental. Então, até que a gente fez a virada à ODS, que foi fantástico, uma boa experiência aqui para a cidade, para o Brasil e para um monte de gente do mundo inteiro que veio aqui participar com a gente. E acho que é questão de dar exemplo. A nossa cidade, ela foi reconhecida como capital verde ibero-americana no ano de 2022. Está errado aqui porque, na verdade, nós recebemos o prêmio 22, mas se refere ao ano de 2021, com 111 parques. Olha que dado interessante esse, de 48% da nossa área de cobertura vegetal. Nós fazemos parte do C40, inclusive vou estar indo semana que vem ou na próxima semana para um encontro do C40 na Argentina. E lá no C40, uma das metas para se ter área de cobertura vegetal é de que a cidade chegue a 30%. Aqui na nossa cidade nós temos 48,14%. E o que nós colocamos no nosso plano de metas? Que são 72 itens do nosso plano de metas, que eu sei que não vai cumprir, tá? 50%. Mas eu falei, vamos colocar 50%, porque a gente já deixa um marco para todos nós de que a gente não pode, pelo menos, reduzir nessa área de cobertura vegetal. E aí nós vamos fazendo uma série de ações, como, por exemplo, vamos fazer uma grande revitalização no Parque Dom Pedro. Né? Vamos revitalizar o Parque Dom Pedro, a Praça da Sé, já foi feito aí em Anhangabaú, nesse nosso grande programa de revitalização do centro, que é Todos pelo Centro. E dentro do nosso projeto de revitalização do Parque Dom Pedro, nós vamos ampliar o número de áreas verdes. Então, todas as ações da Prefeitura, elas têm um foco muito grande de você ampliar as áreas de cobertura vegetal. Tem uma coisa também que é importante compartilhar, que a cidade de São Paulo, ela tem o seu Plan Clima, que é o nosso Plano Municipal do Clima. Uma ação fundamental da nossa responsabilidade de fazer a redução da emissão dos gases de efeito estufa, dióxido de carbono, né, chegar a cumprir a nossa meta, baseada em 2030 e também zerar em 2050. A questão das árvores, que eu falei que é muito importante. Nosso programa de metas que a gente tem é muito focado em todos os nossos 77 pontos do nosso plano de metas. Nós temos as vinculações com as ODS, o nosso plano municipal da Agenda 2030, que é fazer a redução dos gases de efeito estufa, da redução dos dióxido de carbono. Mas aí eu queria comentar desse ponto aqui, pessoal, com vocês. Esse tempo aqui corre mais rápido do que o normal. Não é tempo da política. Eu vou tentar cumprir. Eu queria voltar a citar a questão da diferença da prática e também de sair da bolha e da gente entender do ponto de vista do ambiente, né, todas essas questões. Nós temos... Eu nem vou seguir mais aqui, senão não vai dar tempo. Nós temos aqui na cidade de São Paulo mais de 13 mil ônibus. Aqui na cidade de São Paulo,
nós temos 62% da emissão de dióxido de carbono proveniente dos veículos que circulam nessa cidade. 50% dessa emissão de dióxido de carbono é proveniente da frota de ônibus. O que a gente tem que fazer então? Obviamente, ir para a prática. E não ficar falando que em 2030 vai fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nós vamos para uma ação concreta. Nós vamos trocar até 2024 pelo menos 20% da nossa frota de ônibus para ônibus elétrico. Aí a gente vai, né, partir para uma ação efetiva de redução da emissão de dióxido de carbono. Nós aprovamos uma lei e para os veículos elétricos, a Prefeitura de São Paulo está quase que pagando para a pessoa ter um veículo elétrico. Você sabe que o pagamento do IPVA, ele é um pagamento para o governo do estado, anual, e que o governo do estado repassa 50% do valor do IPVA para os municípios. No caso de São Paulo, aqueles veículos elétricos, o pagamento do IPVA, a Prefeitura devolve até R$ 3.200 durante 5 anos. Então nós estamos, na prática, ministro Roberto, dando dinheiro para as pessoas adquirirem veículos elétricos. Do rodízio de veículos, né, quem aqui de São Paulo conhece, quem não é, nós temos um dia por semana que determinada placa não pode circular na cidade de São Paulo. Para os veículos elétricos é liberado essa questão da liberação dos veículos, incentivando de uma forma concreta e objetiva, aí é a tal da prática, concreta e objetiva, pagando para as pessoas terem veículos elétricos, exigindo aos concessionários que eles tenham uma frota de ônibus que seja elétricos. Nós temos 111 parques e vamos fazer mais 7 parques. Só esse um ano e pouco eu inaugurei 3 parques. O Parque Augusta Bruno Covas, por exemplo, nós chegamos no 10º mês do prazo que nós inauguramos a ter 1.200.000 visitantes. Fizemos a inauguração do Parque Paraisópolis, dentro da comunidade do Paraisópolis. Não é parque pequenininho, não. Esse do Paraisópolis é um parque grande, 67.000 metros quadrados. O Parque Alto da Boa Vista, e temos, como eu falei aqui, mais 7 parques para estar inaugurando. Eu volto a frisar, acho que a minha grande contribuição hoje aqui é dizer o seguinte: nós precisamos separar o discurso e partir para a prática, né? Acho que se focar na prática. E uma questão da prática também, que eu acho que é fundamental, é a questão que a gente fala do ambiente, é com relação à cobrança da responsabilização dos dirigentes. Eu tenho um negócio chamado caneta, né? E eu tenho um compromisso com as questões ambientais e uso a minha caneta para poder pôr em prática essas questões. Dentro desse contexto, o que é importante também a gente falar? Para separar o tal do discurso da prática. Todo ordenamento que a gente tem nas cidades é baseado no plano diretor, na lei de zonamento, que vai determinar quais são as áreas de ZEIS, de ZEPAM, as áreas mistas, as áreas industriais. E aqui em São Paulo a gente tem grandes áreas que são áreas de ZEPAM. São áreas... Eu estou falando rápido, porque o tempo é curto, eu queria compartilhar o máximo de informação possível. Dentro da questão de ZEPAM, que é as zonas especiais de proteção ambiental, né, que são as áreas que a gente tem como a grande massa arbórea de vegetação, né, não é aceitável que a gente tenha agentes políticos que façam e incentivem e pratiquem invasão dessas áreas, com o discurso de que está lutando por moradia. Não é aceitável uma situação dessa. Acho que qualquer um que está aqui nesse ambiente não pode aceitar que alguém que seja, ou que pretenda ser um dirigente que vai ter a tal da caneta, que você vá desmatar áreas de ZEPAM para poder fazer habitação. Porque é possível fazer habitação sem atingir as áreas de ZEPAM, né? Agora nós estamos fazendo o maior programa habitacional da história. Nós vamos entregar 49.000 unidades habitacionais, uma grande inovação da legislação e também pela questão da forma de gestão de saúde financeira da cidade, poder investir nessa questão. Uma outra coisa fundamental são as nossas ações. Meu inimigo ali é o relógio, tá? São as nossas ações com relação a ter as atitudes para proteção ambiental, independente de que, em algum motivo,
o fato de você estar à frente da prefeitura vai ter alguma crítica ou alguma pressão, inclusive do crime organizado. Também eu queria poder compartilhar isso com vocês. Quando você tem ações, partidos políticos, grupos políticos que incentivam invasões, que fazem loteamento clandestino, que desmatam as florestas, e a gente permite, para poder estar de bem com todo mundo, o prefeito, o governador, enfim, o agente público, ele está prejudicando toda uma sociedade. É muito importante que a gente possa ter pessoas que tenham coragem de enfrentar, inclusive, organizações criminosas para defender as questões ambientais. E na nossa gestão, nós retomamos a OIDA, que é um trabalho fundamental de defesa das águas, que junta o governo do estado e a prefeitura para combater o loteamento clandestino, que hoje é uma realidade, tem sido realizado, está aqui o Dr. Roberto Monteiro, nosso delegado seccional. Obrigado, vocês são generosos. Que é importante fazer. E o que é isso? Ter os loteamentos clandestinos, a polícia precisa investigar quem faz o loteamento clandestino. Vão máquinas derrubar as árvores, né? E as pessoas mais humildes são as vítimas, porque compram aqueles terrenos baratinhos. Por quê? Mas porque são terrenos que estão executos para quem é legalizado não vai poder vender aquele terreno e perde valor comercial. E o que a prefeitura fez objetivamente nessa questão? Que é de fundamental importância, que foi a questão de poder ampliar as ofertas de unidades habitacionais. A gente está ampliando bastante, porque existe a demanda, agir de forma muito contundente, e não é fácil para um prefeito autorizar que vá nossas máquinas da prefeitura e derrubar as casas que foram construídas na beira da represa, Guarapirangobins. Mas, em nome da coletividade, nós temos que fazê-lo, até para inibir que novas ações assim aconteçam. E a gente tem que ter a coragem, como a gente teve, inclusive a prefeitura, de criar uma secretaria específica sobre clima e fortalecer o nosso trabalho da Guarda Civil Ambiental. A nossa Guarda Civil Ambiental, eles recebiam um salário de R$ 2.180 no inicial, eu aumentei 72% do salário e tinha uma gratificação por atividade especial de R$ 150, eu aumentei para R$ 1.500. Eu volto a falar de novo. A gente vai cuidar de ESG, de questões ambientais, quando você vai para a prática realizar ações de proteções ambientais e de questão de sustentabilidade. Eu fiquei um pouco mais focado aqui pelas questões ambientais, porque a questão de sustentabilidade é um pouco mais ampla, mas encerrando o meu tempo, queria só concluir dizendo que muitas ações a gente tem desenvolvido, mas a gente precisa também poder falar das coisas positivas que a gente tem. Fiquei muito feliz quando o nosso professor relatou aqui para a gente que o Brasil tem a matriz energética mais renovável do mundo. A gente também tem que parar um pouco de dizer que tudo aqui é ruim, né? As pessoas dizem que tudo no país é ruim, que na cidade de São Paulo é ruim. Não é. Nós temos 48,14% de área de cobertura vegetal e temos a meta de chegar em 50%. Quando eu participo das reuniões do C40, eles ficam lá, olha, nós temos que lutar e fazer ações para poder chegar a 30%. Eu não perco a oportunidade de levantar o dedinho naquelas reuniões virtuais e poder dizer, olha, a cidade de São Paulo tem um grande exemplo a dar a vocês o mundo. Nós temos 48,14%, temos um grande programa de expansão das nossas áreas de parques e de verde meio ambiente. Gente, muito obrigado aí pela oportunidade. O tempo é bastante curto, mas fico muito feliz e parabenizar muito, Lídia, por fazer esse encontro, que essa também é uma das ações na prática de que a gente possa desenvolver melhor as nossas ações de sustentabilidade, dos ESGs, questões ambientais, e também os patrocinadores, o Santander, e é só o Santander que é patrocinador, porque se não tem patrocinador, também as coisas não acontecem, né? É só o Santander, né? Enfim, todos os patrocinadores aqui, e... Tem mais? Tem mais, Fulano? Já manda pra ele. Tem um monte, né? E ó, meu cartão, ó, é Santander e é verde. E ainda é palmeirense. Eu sou palmeirense, lógico. Eu que preservo o meio ambiente, tem que ser palmeirense. Gente, obrigado a todos aí, sucesso.
dessa nova fase, dessa nova etapa da ação policial em conjunto, tanto da Polícia Civil quanto com a Prefeitura, e que 42 pessoas foram detidas e autuadas por consumo de drogas. Essas pessoas elas foram encaminhadas para equipamentos da rede municipal, conforme informação do delegado Roberto Monteiro. Qual foram os destinos, né, desses 42 usuários de drogas da região central, prefeito? A Débora. Débora, bom dia, tudo bem? Obrigado. Desculpa, eu me perdi um pouquinho aqui. O que a Gabriela falou, eu respondo já, ou você vai me fazer uma pergunta? Porque é tudo ao vivo. Tudo ao vivo é... Então tá bom, Débora. Então, sobre o que a Gabriela acabou de comentar aqui, nós estamos naquele processo com relação à questão da Cracolândia. Queria poder aproveitar aqui os ouvintes da CBN e reiterar que o trabalho ele foca em 3 pilares, né? O pilar de atendimento da ciência social e médico, o trabalho de recuperação do espaço urbanístico ali do centro e o trabalho de prisão para os traficantes. Dentro dessa fase da Operação Caronte, que é junto com a Prefeitura de São Paulo, a fase 6 da Caronte tem aquela abordagem aos usuários de crack, que foram os 42 detidos, e aí, nesse trabalho de parceria, a Prefeitura recebe e tem a avaliação médica, e dessa avaliação médica, 4 foram internados, e os demais seguem em atendimento junto aos nossos CAPs, que são os nossos Centros de Atendimento Psicossocial. Então, todo atendimento, toda atenção, um programa bem estruturado que a Prefeitura está desenvolvendo com o Governo do Estado e que nós precisamos, Débora, de apoio da população para enfrentarmos essa questão do crack que tem acabado e devastado tantas vidas, não só dos usuários, mas como de familiares e parentes. Não, Débora, nós não estamos fazendo a internação compulsória. O que existe são pessoas num estágio muito elevado de consumo de crack, que eles ficam com aqueles cachimbos fumando crack, acabando com a sua vida e prejudicando a vida das pessoas. É importante, e eu queria reiterar, como prefeito da cidade de São Paulo, pedir o apoio da sociedade, da imprensa, para que a gente possa não ficar tapando os olhos para esse problema e que nós precisamos enfrentar. Ao enfrentar, evidentemente, a gente precisa aqui estar sempre aberto a vocês para explicar. E eu estarei sempre à disposição. Eu acabei de sair aqui de um fórum para poder vir atender vocês. Sempre estaremos abertos a explicar, porque é o que nos compete. Mas eu preciso do apoio da sociedade, a gente precisa agir. Nós temos que pegar as pessoas que estão ali consumindo crack com cachimbo, fazer a prisão, levar para o tratamento e dar o direcionamento correto para salvar essas vidas, ô Débora. Agora, deixa eu só complementar, não sou eu que vou... Mas, Fernando, só um pouquinho. Não vou ser eu que vou dizer qual que é o artigo penal, se cabe ou não cabe, porque isso tem a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, para poder verificar. A Prefeitura vai dar todo o acolhimento e assistência necessário. Sim, perfeitamente. Excelente pergunta. Aí a gente começa a fazer um debate de alto nível com a sociedade. Todos os 4, ou foi de forma voluntária, eles aceitaram voluntariamente a internação, ou foi chamado os familiares para assinarem a internação involuntária. Nós não tivemos nenhum caso dentro dos 4 de internação compulsória, aquilo que você pega e obriga. Importante a gente poder esclarecer para todos os ouvintes. As internações involuntárias seguem primeiro uma indicação médica de um médico especialista que tem capacidade técnica para poder avaliar aquela situação, e as internações foram feitas ou voluntárias, a pessoa aceitou, entendeu a importância, ou o parente fez autorização. Eu só não tenho aqui agora, nesse momento, dos 4, quantos foram voluntários e quantos foram involuntários, que eu tive que chamar os parentes. E peço desculpa, Fernando, porque eu estava aqui no evento, vim atender vocês, então não tive tempo de poder trabalhar essa informação de forma mais detalhada.
Todas. Não. Preso na cadeia? Não. Foram pessoas presas porque estavam ali com o cachimbo. Os cachimbos foram enviados ao Instituto de Médico Legal para poder fazer a perícia. O Instituto de Criminalística, me desculpe corrigindo aqui, o doutor Roberto me colocou aqui a informação do lado, e foi detectado ali que são aqueles cachimbos com o crack, o restício do crack, e essas pessoas, ou elas estão internadas, as 4, e as demais nos CAPs, que é os nossos centros de atendimento psicossocial. Tá bom, Débora? Oi, Fernando. Uhum. Olha, eu estou muito mais preocupado em poder dar um resultado para essas pessoas, salvar as vidas, do que essas questões mais burocráticas. Eu tenho a minha equipe mobilizada, consciente da nossa responsabilidade, preocupados em salvar a vida das pessoas. Essas questões burocráticas eu não estou nem me atentando. Fernando, preciso ser muito sincero com você, eu acho que o Ministério Público precisa ajudar, o Ministério Público precisa estar junto, o Ministério Público precisa ir com a gente lá, tem que estar lá junto com a gente, tem que acompanhar pessoalmente e não ficar trocando ofício. Foram tudo comunicado à Justiça. Isso, Hospital Cantareira, Uhum. Aumentou, Débora, eu inaugurei nesses últimos 5 meses 4 novos CAPs. Custa R$600 mil por mês cada um desses CAPs, inclusive um deles CAPs infanto-juvenil. Esses CAPs eles estão muito bem equiparados, são os CAPs 3, que é categoria 1, 2, 3. O 3 é aquele que tem o maior número de profissionais. Nós temos lá médicos, psicólogos, enfermeiros, inclusive está à disposição para visitação, evidentemente controlada da população, para ver o tratamento que nós estamos dando de forma humanizada. Eu estou cuidando disso pessoalmente, Débora. E eu volto a dizer, toda a necessidade para ampliar o serviço nós estamos tendo. Abrir mais um SIAT, que é o nosso serviço para atendimento às pessoas usuárias desse tipo de drogas, né? Então, além de eu inaugurar mais 4 CAPs, inaugurei mais um SIAT, nós ampliamos o nosso atendimento e ainda o Hospital Cantareira preparado e adequado para fazer essas internações involuntárias. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir salvar muitas vidas. Eu tenho certeza que eu ainda vou ver muitas mães que vão lá na Cracolândia atrás dos seus filhos, podendo se livrar desse mal que é o crack que faz para as pessoas. Eu tenho certeza que a polícia vai prender esses traficantes que ficam fazendo com que as pessoas caiam aí nessa questão. E aproveitando, Débora, foram presos 165 traficantes desde junho do ano passado até agora que estão presos. Esses sim, estão encarcerados. Os traficantes sim, os usuários em tratamento. E atenção. Obrigado, Débora. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Um abraço a todos os ouvintes da CBN. Conto com o apoio de vocês nessa luta importante para a cidade vencer o crack. Obrigado. Falou muito sobre a questão de sair do papel e ir para a ação. Queria entender quais são as perspectivas da cidade para isso, para implementar essa pauta ESG e o quanto isso também beneficia o bem-estar da população. Em todo lugar que eu vou citar e vou querer reforçar essa questão. A gente vive num momento de muita discussão, muito discurso, poucas ações, né? Você observa que a gente já teve aqui gestões na Prefeitura de São Paulo que se falava muito de habitação, que não entregou quase que nada. E por que não é nada? Entre 2013 e 2016 foram 5.500 unidades habitacionais. Em um ano eu entreguei 4.640. Né? Você pega nas questões ambientais. Naquela época eram gestores que falavam que apoiavam muito a questão ambiental. Foi onde mais aumentou o desmatamento, foi onde mais a gente teve problemas de invasões e desarticulou o OIDA, que é um trabalho que a gente faz de defesa das águas e agora que nós retomamos a OIDA. Então, a gente tinha, por exemplo, a questão da Polícia Militar Ambiental e, no caso específico da Prefeitura, a Guarda Civil Ambiental.
que foi desestruturada. Agora a gente reestruturou para que essa corporação possa combater o desmatamento ilegal, né? Essas questões da prática, por exemplo, a prefeitura ela está abrindo mão de receber grande parte do recurso do IPVA de veículos elétricos. Nós estamos praticamente que pagando para as pessoas serem veículos elétricos, né? Incentivando verdadeiramente. Ônibus, nós temos 62% da emissão de dióxido de carbono na cidade de São Paulo são dos veículos que circulam em São Paulo. Mais da metade desses 62% de dióxido de carbono é proveniente da frota de ônibus. Então, o que nós vamos fazer? Trocar no mínimo 20% dos ônibus para ônibus elétricos. Então, caminhando positivamente, verdadeiramente, para a redução dos gases de efeito estufa, com a redução de carbono e a gente poder chegar em emissão de carbono zero em 2050. A Thalita da Agência Estado também quer fazer uma pergunta. Obrigado.